Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Linguagem Oral na Educação Infantil. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o gênero oral telefonema. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Emilaine Lima, sou estudante do 8º período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. E além de mim, também participará desse podcast, Priscila Barbosa e Crislane Moraes, que também são estudantes de Pedagogia da UFRPE. Para além desse podcast, que estiveram participando também e contribuindo para a produção desse conteúdo, também temos as alunas também da UFRPE, Cibele França e Maria Camila Rocha. Então, bora lá conversar um pouco? Linguagem oral na educação infantil. Esse tema, a gente sabe que é um desafio para muitos professores e professoras, E isso se dá porque, a supremacia da escrita em comparação com a fala é um mito que a gente sabe que existe, mas a gente também precisa saber que ele deve ser quebrado, pois essa maneira de pensar, ela leva a sociedade a ignorar a importância da fala. E isso afeta diretamente as escolas, porque elas buscam trabalhar incessantemente a escrita e muitas vezes acabam esquecendo o trabalho com a fala. O fato também é que muitas pessoas já entram no espaço escolar com uma propriedade comunicativa riquíssima, no que diz respeito à fala. Porém, elas também precisam ser aprimoradas para serem utilizadas nos mais diversos contextos sociais. E essa aprimoração, esse trabalho com o oral, ele deve ser um dever da escola. A escola precisa promover o desenvolvimento dessas habilidades. Então, partindo desse ponto, no podcast de hoje, a gente escolheu trabalhar com o gênero oral telefonema. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, embora as crianças elas tenham um contato muito próximo com a tecnologia, principalmente o telefone, os smartphones, é comum que elas observem as inúmeras ligações que seus responsáveis podem fazer diariamente. Mas talvez elas não percebam todas as características que esse gênero oral possui. Sendo por isso importante essa discussão em sala de aula, porque elas podem transformar essas informações em conhecimento de fato. A gente sabe que trabalhar a linguagem oral na educação infantil não é fácil, é desafiador, tendo em vista que nesse período as crianças estão em processo de aquisição da linguagem. E aí, quando o professor tenta trabalhar a linguagem oral, ele sente um pouco de receio em trabalhar gêneros orais mais complexos, por a criança estar ainda nesse processo de aquisição da linguagem. Mas então a gente escolheu, o gênero telefonema, por ser um gênero simples, um gênero que está muito presente no cotidiano das crianças. E, além de tudo, a gente sabe que ao trabalhar com esse gênero, ele pode ampliar a capacidade de comunicação, ele pode ampliar o desenvolvimento da oralidade, ele vai ajudar a criança a identificar a linguagem apropriada para diferentes situações, tendo em vista que o telefonema ele pode ser usado em diferentes momentos e para diferentes objetivos. E também é um momento onde a criança também vai estar aprendendo um pouco sobre ciência, vai estar aprendendo um pouco sobre a tecnologia, sobre a evolução do telefone. E é isso. Nesse podcast de hoje a gente quer mostrar para você que está nos ouvindo que sim, é possível trabalhar a oralidade na educação infantil, é possível trabalhar o gênero telefonema com as crianças. E eu vou passar agora a fala, para a minha colega Priscila, que vai explicar um pouquinho para vocês a respeito das características desse gênero, situação social, de uso e os aspectos linguísticos, enfim. É com você, Priscila. Olá, meu nome é Priscila. Eu vou fazer uma explicação a respeito das características do gênero. Situação social de uso, sujeitos envolvidos na situação de uso, aspectos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos.
No meio social, o telefonema é um gênero que está relacionado a inúmeras situações de uso que englobam diversos sujeitos. Cotidianamente, utilizamos a ligação telefônica para várias finalidades, como fazer um pedido de um lanche ou obter alguma informação sobre um produto ou serviço. Sendo assim, as características do telefonema alteram-se de acordo com o intuito da ligação e os sujeitos envolvidos. Por exemplo, os aspectos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos de uma ligação para um amigo são bastante diferentes dos aspectos de uma ligação para agendar uma consulta médica. Dessa maneira, podemos considerar que compreender essas diferentes características de um telefonema é importantíssimo para as crianças que muito provavelmente já estão habituadas com o telefonema, tendo em vista que no seu contexto diário vivenciam situações de telefonema entre seus amigos e familiares. Os aspectos extralinguísticos têm o grau de publicidade privado, grau de intimidade dos participantes, conhecimento partilhado entre os participantes. Grau da participação emocional depende do teor do telefonema, podendo envolver aspectos afetivos ou não. Proximidade física dos parceiros de comunicação, comunicação distanciada. Grau de cooperação, produção textual de natureza interativa. Grau de espontaneidade, de acordo com a finalidade do telefonema, podemos ter uma comunicação espontânea ou previamente elaborada. Fixação temática. Varia conforme o objetivo do telefonema, variando em tema fixado ou não. Os aspectos paralinguísticos podem oscilar, por exemplo, a qualidade de voz pode ser alterada dependendo de quem seja o sujeito, assim como as pausas e elocuções. Também não é diferente quanto aos sentimentos expostos no telefonema. O sujeito irá levar em conta o grau de intimidade para expor ou não risos, choros e irritações. Os aspectos cinésicos. Como a interação não é face a face da postura, não é vista, tampouco analisada da mesma maneira que os gestos e mímicas faciais. Aspectos linguísticos. Tem os marcadores conversacionais, que são utilizados com bastante frequência no telefonema para demonstrar importância ao que o outro sujeito está falando. Repetições e parafrases. Há repetições e parafrases em um telefonema. Correções. Dependendo do motivo do telefonema, pode haver correções interacionais a fim de que ambos possam compreender corretamente o que está sendo debatido na conversa. Hesitações. Para a organização de ideias é frequentemente observado. Digressões. São comuns para retomar algo falado anteriormente na conversa. Expressões formulaicas e expressões prontas. Estão presentes nos telefonemas, principalmente no início da ligação e no seu fim. Atos de fala, estratégias de polidez positiva e negativa, a depender da interação entre os sujeitos. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Crislane, faço parte do grupo podcast da linguagem oral na educação infantil. Estou aqui para explanar nossa sequência didática. Como já foi dito, o gênero oral escolhido foi o telefonema. O público-alvo é o grupo 5 da educação infantil. O objetivo geral, compreender acerca do gênero oral telefonema, identificando suas possibilidades de uso. Os objetivos específicos: ampliar a capacidade de comunicação, desenvolver a oralidade, identificar a linguagem apropriada para situações diversas, conhecer a evolução do telefone. A nossa metodologia nós dividimos em 3 dias. O primeiro dia, no primeiro momento, consiste em perguntar aos alunos se eles sabem como é feito um telefonema, para que serve o telefonema. Após essas respostas, após esse momento de conversa com as crianças, nós iremos mostrar um vídeo da Turma da Mônica que tem por título Chamadas a Longa Distância, que está disponível no YouTube. O vídeo tem duração de 7 minutos, consideramos ele um meio importante, um meio lúdico, para que as crianças possam compreender um pouco mais a respeito desse gênero, as suas características. Após esse momento do vídeo, nós iremos levantar questionamentos como: o que vocês acham que Cascão e Cebolinha conversaram? Vocês já conversaram com algum amigo de vocês por telefone? Existe diferença do telefone que eles usaram para o telefone que nós usamos hoje em dia? Vocês mudariam a resposta de vocês? Se mudariam, o que vocês mudariam? Vamos conhecer as características desse gênero? Então, no segundo momento, nós teremos uma breve conversa com os nossos educandos sobre como realizamos as nossas ligações, o que é necessário para que nós façamos as ligações,
para quem nós podemos ligar e as diferentes maneiras que nós usamos para nos expressarmos de acordo com quem estamos falando. No terceiro momento desse primeiro dia, nós decidimos, nós optamos por criar um jogo trilha, o jogo da trilha. As crianças serão divididas em 2 grupos. O jogo ele consiste em casinhas com perguntas relacionadas com o gênero oral escolhido. Cada grupo jogará o dado e o número que sair no dado será o número de casas que eles deverão andar caso eles acertem a pergunta. Ganha a equipe que chegar primeiro ao final do percurso. Nós temos alguns exemplos de perguntas que seriam elaboradas para serem inseridas nesse jogo. A primeira: Joãozinho ligou para um restaurante. O que será que ele queria falar? Letra A: queria pedir para marcar uma consulta. Letra B: queria perguntar se estava tudo bem com o restaurante. Letra C: queria fazer um pedido de comida. Outro exemplo de pergunta: Maria Luísa estava na escola e sentiu dor de cabeça. Foi para a secretaria e a diretora ligou para virem buscar ela para ir para casa. Para quem será que a diretora ligou? Letra A: algum responsável por Maria. Letra B: por algum coleguinha da classe de Maria. Ou letra C: para a polícia. E, por último, para dar mais um exemplo de pergunta, o gato da vovó ficou preso na árvore de casa. Para quem ela pode ligar para ajudar para socorrer o seu gatinho? Letra A: ambulância. Letra B: bombeiros. Letra C: restaurante. No segundo dia, no primeiro momento, nós levaremos para a sala de aula imagens, ou então fisicamente mesmo, se for possível, diferentes tipos de telefone que nós tivemos ao longo dos tempos, para que as crianças elas possam conhecer as mudanças que ocorreram. E através dessa percepção, dessa análise, nós conversaríamos com elas as mudanças que ocorreram durante esse tempo. Também nós levaremos para o momento alguns materiais para que em dupla elas possam elaborar, confeccionar o tipo de telefone que elas desejarem, para na aula seguinte executarmos uma dinâmica com os objetos produzidos. Então, no terceiro dia, para finalizar nossa sequência didática, a culminância do estudo sobre esse gênero será feito através de uma atividade realizada em dupla pelos estudantes. Nós teremos a caixinha do telefonema. O que seria essa caixinha? Dentro dessa caixinha haverá vários cards com diversos objetivos de telefonema, como por exemplo, ligação para ambulância, ligação para pizzaria, polícia, amigos e etc. Sendo assim, os alunos deverão se dividir em dupla e escolher quem será o autor da ligação e quem será que vai receber a ligação. Após a decisão, a dupla deverá sortear um card e com os telefonemas anteriormente confeccionados, anteriormente confeccionados por eles, eles iriam simular o tipo de ligação no qual foi sorteado. Então, se a criança sortear uma ligação para a pizzaria, eles iriam simular uma ligação de um pedido de comida. Se ligasse para a polícia, simular a ligação. Por que nós ligaríamos para a polícia? Então, seria uma conversa intuitiva, espontânea por parte das crianças, sendo mediada pela professora, caso tivesse essa oportunidade. À medida em que a atividade for sendo desenvolvida, o professor, como eu já falei, vai mediar os diálogos, auxiliando os alunos a refletirem e desenvolverem a linguagem apropriada para cada situação. Ao encerrar esse momento, os estudantes poderão dizer o que mais gostou de estudar sobre o gênero oral telefonema. Os recursos utilizados: papel ofício, lápis, papelão, data show, lápis de colorir, cola e tantos outros que poderíamos utilizar para confeccionar os nossos telefones. A nossa avaliação. Como proposto no livro didática, capítulo 9, de Libânio, adotaremos 3 critérios principais para a avaliação, sendo estes: verificação, qualificação e apreciação qualitativa. A verificação: por meio da roda de conversação, do jogo proposto e da dinâmica do telefonema, será possível avaliar o nível de compreensão e participação que estão possuindo sobre o gênero, bem como o senso reflexivo e crítico a respeito das características
do telefonema. Qualificação: através dos objetivos propostos, corroboração que estes foram alcançados. Apreciação qualitativa seria a avaliação dos telefones confeccionados pelos alunos. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio do nosso podcast.